Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, nós vamos conversar com a irmã Larissa Ferraro sobre o assunto lidando biblicamente com a depressão. A irmã Larissa Ferraro, ela é mestre em aconselhamento bíblico pelo Seminário da Fé em Lafayette, em Indiana, fica nos Estados Unidos. Ela também atua como conselheira bíblica, certificada pela ABCB, Associação Brasileira dos Conselheiros Bíblicos. Ela coordena também o curso de aconselhamento bíblico pelo Seminário Charles Spurgeon, em Fortaleza, Ceará. Além de dar palestras pelo Brasil afora e fora do Brasil, inclusive. Ela é autora deste livro, Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam. Larissa Ferraro. Então, a autora desse livro, a nossa irmã, vai nos abençoar hoje com o que ela tem estudado, o que ela tem ensinado sobre depressão, de como a Bíblia nos ajuda a entender melhor esse assunto. Mas antes de irmos para o nosso vídeo, para o nosso bate-papo, se inscreva no nosso canal, dê o seu joia, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, comente aí embaixo o que você achou do assunto e também sugira outros assuntos para que a gente continue produzindo conteúdos bons para vocês. Então, após a vinheta, eu e a irmã Larissa Ferraro vamos conversar sobre lidando biblicamente com a depressão. Até daqui a pouco. Seja muito bem-vinda, irmã Larissa. É um prazer tê-la aqui no nosso podcast para falar sobre um assunto importante. E eu quero expressar a minha alegria por você ter aceitado o nosso convite. E o meu desejo é que seja um tempo bom, um tempo abençoador, tanto para mim como para quem vai nos assistir. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, meu irmão. Eu agradeço o convite e eu espero realmente que seja um tempo para o crescimento do povo de Deus e para a glória do nome dele. Amém, amém. Irmã Larissa, vamos começar conversando sobre o seu ministério, como é que você tem atuado, aonde você está, quais os campos, quais os meios, os ministérios que você atua. Fale um pouco para nós como é que tem sido o seu trabalho aí. Tá certo. Eu sou conselheira bíblica, né? Então eu sirvo como conselheira de mulheres, mais especificamente para a minha igreja, não tenho aberto tanto para fora da igreja, mas eu também ensino, né? Ensino sobre qualquer assunto relacionado às mulheres e o que as escrituras têm a nos ensinar, né? A nos dizer. E aí sim, eu ensino por todo o Brasil, às vezes até fora também. E então é isso que eu tenho feito. Eu escrevi um livro, né? Um livro Mulheres e Sexo, não é o assunto que a gente vai tratar hoje, mas é Mulheres e Sexo, Mentiras que Escravizam e Verdades Bíblicas que Libertam. Então é um livro totalmente inspirado aí nas Escrituras. Nesse seu ministério, as pessoas que você aconselha, que você acompanha, vamos tirar aqui de 10 pessoas, quantas vêm para tratar sobre o assunto sobre depressão? São muitas. Talvez de 10, olha, eu arrisco dizer que de 10, talvez umas 7, talvez por aí. Bastante pessoas, entre 7 ou 8, mas eu vou dizer 7, porque tem muita gente que também vem com desafios relacionados a casamento, mas sem dúvida nenhuma, a maioria vem com algum diagnóstico, e em geral, um diagnóstico de distúrbios, né, mentais, em geral, a maioria é depressão. Bom, e assim a gente já começa a falar sobre o nosso assunto, que é lidando biblicamente com depressão. E para começar, entramos na pauta, falando sobre o assunto, a gente precisa definir, antes de tudo, o que é depressão.
certo? E depressão, ela é uma doença psiquiátrica, ela é um problema psicológico, ele é uma questão do coração, ele é uma questão clínica. Como é que nós podemos definir a depressão? Uhum. A depressão, ela precisa, para a pessoa ser diagnosticada, isso precisa ser feito por um profissional da área médica, né? Infelizmente, não é o que tem acontecido, então as pessoas com as mais variadas intensidades de tristeza acabam recebendo um diagnóstico de depressão, sendo que nem todas as situações deveriam ser consideradas como depressão, né? Mas quem é que define isso? Quem é que determina isso? Existe um manual, ele é chamado DSM, que é o Manual Diagnóstico Estatístico das Doenças, dos distúrbios mentais. É o DSM que eu sempre enrolo a língua nessa palavra, né? Que colocou, reuniu, vamos mudar a palavra, né? Reuniu ali diversos distúrbios, então foi uma equipe de profissionais das áreas mais variadas, não só da área de saúde, mas das áreas da área humana também, que se reuniram e decidiram organizar ali os sintomas relacionados a esses distúrbios e classificá-los, né? Uhum. Então, o DSM, ele apresenta ali um distúrbio chamado depressão maior. E o que seria um distúrbio, né? A gente não deveria usar a palavra doença para falar de depressão, de ansiedade, e aí são inúmeros os distúrbios, né? Por que a gente não deveria usar a palavra doença? Uhum. Porque há tempos atrás só era considerado doença algo que poderia ser investigado de forma orgânica, de forma física, ou seja, para você diagnosticar uma doença, você precisaria ter um exame de sangue, um raio-x, uma tomografia, algo que mostrasse que existe uma disfunção orgânica, uma disfunção na parte física, né? Os distúrbios, eles não são na parte orgânica. Então, isso já é um grande desafio, porque existe uma diferença entre, quando a gente fala dos distúrbios mentais, né? Uhum. Existe uma diferença entre cérebro e mente. O cérebro, se a gente abrir esse osso aqui é o crânio. Se a gente abrir esse osso, a gente vai encontrar o cérebro. Uhum. Cérebro não é a mesma coisa que mente. Mente não é uma coisa orgânica. Mente é algo que faz parte do nosso ser interior e que a Bíblia chama de coração, né? Quando a gente fala da depressão, eu vou já falar como é que esse manual, o DSM, explica o que é depressão. Uhum. A gente vai ver que ele está falando de comportamentos e de sentimentos. Não existe nenhum tipo de exame de sangue, mesmo quando se fala, a depressão, porque está com nível baixo de serotonina, não tem como a gente medir o nível no cérebro de uma pessoa viva, né? O nível de serotonina no cérebro. Então, isso não é dessa forma que é feito o diagnóstico. Então, como é que é feito? O DSM, ele diz o seguinte, e aqui eu estou lendo diretamente da informação do DSM. A pessoa, para ter o diagnóstico de depressão, ela precisa ter 5 ou mais dos seguintes sintomas. E eles devem estar presentes por um tempo de pelo menos 2 semanas. E esses sintomas não podem estar relacionados a nenhuma outra condição médica. Ou seja, se a pessoa tem algum problema de saúde que causa um humor deprimido, por exemplo, problema de tireoide, problema de falta de ferro. Esses são apenas 2, mas existem inúmeros problemas de saúde que deixam a pessoa desanimada, deixam a pessoa entristecida. Então, uma pessoa que tem esses problemas de saúde, ela não deveria ser considerada uma pessoa com uma doença chamada depressão. Até porque, se ela tem um problema de tireoide, ela toma antidepressivo, não vai resolver absolutamente nada. Ela não vai resolver nem a tristeza dela e nem o problema da tireoide, muito menos, né? Então, ela precisaria tratar a tireoide para poder melhorar esse humor deprimido.
Então, aqui a gente já vê outro ponto que é muito crítico, porque, em geral, os médicos, ao darem um diagnóstico de depressão, eles não te pedem exame, eles não perguntam o que está acontecendo na sua vida. É muito simples a gente verificar isso. Você vai numa consulta médica hoje, se ela for de plano de saúde, você não vai passar mais do que meia hora conversando com aquele profissional. E para ele dar um diagnóstico de depressão, ele precisaria conhecer o seu histórico de vida. Em meia hora é impossível isso acontecer, né? Então, aqui a gente já vai vendo várias coisas que são desafiantes aí no diagnóstico da depressão. Mas, voltando aqui, quais são os itens que a pessoa precisa apresentar, quais são os sintomas que ela precisa apresentar por um período de 2 semanas para ela ser considerada uma pessoa com depressão. Então, a primeira coisa é o humor deprimido, na maior parte do tempo, ou seja, se sentir triste, se sentir vazia. Segunda coisa, acentuada diminuição do interesse ou prazer nas atividades. Então, diminui o prazer nas atividades que a pessoa tinha, quase todos os dias. Perda ou ganho significativo de peso, sem estar fazendo nenhuma dieta, né? Quarto, insônia ou hipersônia, ou seja, você não está dormindo direito, ou você está dormindo demais. Quinto, agitação ou retardo psicomotor quase todos os dias. Sexto, fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Sétimo, sentimentos de inutilidade ou culpa quase todos os dias. 8, capacidade diminuída para pensar ou se concentrar ou tomar decisões. 9, pensamentos recorrentes de morte ou até tentativa e ideação suicida. E, sim, aí são esses os pontos. E aí não se assustem, vocês que ouviram esses pontos e chegaram à conclusão de que vocês têm depressão, né? Por quê? Que é muito fácil a gente ouvir esses itens e achar que a gente tem depressão. Pelo simples fato de que eles fazem parte da existência normal de pessoas caídas em um mundo caído. Então, tudo isso faz parte da nossa experiência como ser humano nesse mundo. Jesus nunca escondeu isso para a gente. Ele disse, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Né? Então, isso não é nenhuma novidade. E aí, no próprio DSM, como eu falei para vocês, aqui eu estou com o DSM aqui na minha frente. Ele fala que essas reações elas não podem estar associadas também a efeitos de algum medicamento, e aí a gente vê outro desafio que acontece com os médicos. Em geral, os médicos, você vai fazer uma consulta médica, o médico não te pergunta o que você já está tomando de medicação. Então, é muito comum a pessoa chegar com tristeza, que foi causada por alguma substância, algum medicamento, porque os medicamentos eles não são inofensivos, né? Para um benefício, existe uma série de efeitos colaterais. Então, a pessoa às vezes chega ali com efeito colateral de uma medicação e ela sai com diagnóstico de depressão, quando, na verdade, o que ela está é sentindo o efeito colateral do que ela já está tomando, né? Então, isso aí devia ser observado e não é. E aí, uma outra observação interessante do DSM que diz assim, estou citando o DSM, a decisão, né, de considerar alguma coisa como depressão, então, essa decisão ela requer, inevitavelmente, o exercício do julgamento clínico baseado na história do indivíduo e nas normas culturais para a expressão de sofrimento no contexto da perda. O que isso significa? Que para que o médico chegue à conclusão de que alguém tem depressão, ele precisa avaliar baseado no que a cultura ao seu redor considera como algo normal. Então, aqui a gente já vem para mais um desafio. Olha que a gente só está aqui definindo a depressão de acordo... Só para definir. Né? De acordo com o que a medicina define. Isso aqui não é a Larissa, não é a opinião da Larissa, não é a opinião do Leandro, não é nem a Bíblia. Isso aqui é como se fosse a Bíblia da medicina dizendo. Então, o que ela está dizendo? Que para o médico chegar a essa conclusão, ele precisa ter uma avaliação subjetiva baseado na cultura ao seu redor. Então, isso
Só nisso aqui a gente já podia passar 1 hora explorando o conceito de normalidade, né? Tudo isso. Mas, enfim, essa é a definição da depressão, né? Dessa forma que alguém recebe o diagnóstico. Pensando nisso, a gente pode, depois da sua explicação, né? E com certeza havia ou poderia haver mais outras explicações sobre isso, só na definição. A gente pode pensar no seguinte: o que a Bíblia fala sobre depressão, né? Você, como conselheira bíblica, como é que você define a depressão das pessoas que chegam para você e como é que você trabalha essa questão com os seus aconselhandos? O que a Bíblia fala sobre a questão da depressão? Certo. A Bíblia não tem a palavra depressão, tá? Mas também a gente não pode esperar que um termo que foi pensado nos últimos, talvez, máximo 50, 60 anos, pudesse ser referido, né? Esse mesmo termo pudesse ter sido usado ali há mais de 2000 anos atrás. Então, não é porque a Bíblia não fala a palavra depressão que a Bíblia não tem muito a dizer, porque a gente acabou de abrir para vocês, mostrar para vocês como que é feito esse diagnóstico. Então, o diagnóstico, a gente viu ali que nesse diagnóstico existem comportamentos e sentimentos. Uhum. A única coisa verificável ali que a gente poderia medir de uma forma mais objetiva seria ganho ou perda de peso, né? Que você tem como avaliar. De resto, é tudo muito subjetivo, falando de tristeza, de falta de ânimo, né? Mas, em geral, o que é marcante da depressão é o sofrimento sem esperança, né? Sofrimento, muitas vezes, com desespero. E a Bíblia tem muito a nos dizer sobre sofrimento. E aí, por favor, não vão me interpretar de maneira equivocada, dizendo que eu disse que Jesus teve depressão, tá? Eu não estou dizendo isso. Mas eu quero mostrar algumas coisas para vocês sobre o sofrimento nas Escrituras. Nós temos, a Bíblia fala muito sobre o sofrimento, muitas situações de sofrimento. Muitas situações de pessoas que passaram por lutas grandes, né? E essas pessoas não estavam necessariamente doentes. Vou começar falando de uma situação que nem foi por sofrimento puro, mas por sofrimento devido ao seu próprio pecado. Caim, em Gênesis. Gênesis 4, 13 e 14, diz assim: Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje me expulsas desta terra e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Então, a gente vê aqui um sofrimento profundo causado pelo próprio pecado dele, né? Mas nós temos sofrimentos também inocentes. Davi foi uma pessoa que teve sofrimento dos dois tipos, né? Claro que vários outros personagens da Bíblia tiveram também, mas a gente tem relatos disso, né? Do sofrimento de Davi por conta do seu pecado e o sofrimento de Davi simplesmente por viver no mundo caído, né? Como vítima do pecado de outras pessoas. Então, aqui no Salmo 13, que ele fala: até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração, dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Então, ele enfrentou muita perseguição, muito sofrimento, né? Paulo também, aqui em 2 Coríntios 1:8. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida, né? Então, uma tristeza aqui devido também a muitas coisas acontecendo à volta dele. E o próprio Jesus, ele teve que lidar com situação de tristeza profunda. Em Mateus 26, 38, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus estava prestes a receber toda a ira do Pai sobre ele, né? Então, ele também enfrentou tristeza. Como eu falei para vocês, não
vão dizer que a Larissa disse que Jesus teve depressão. Eu não estou dizendo isso. Eu estou falando sobre sofrimento nas Escrituras. A Bíblia não tem a palavra depressão, mas ela trata muito sobre sofrimento, a realidade do sofrimento. Esse é o primeiro ponto, né, que eu quero levantar dentro do que você me perguntou. E a realidade, a nossa fonte de esperança. Então, a Bíblia não fala só sobre a realidade do sofrimento, ela é também a nossa fonte de esperança. Porque se a gente pegasse esses relatos de sofrimento que eu falei agora e parasse por aí, ou seja, a Bíblia só tem relato de sofrimento, a gente não teria resposta para a depressão. Mas não é a verdade. Para cada um desses relatos que eu dei aqui, nós temos ali o equivalente da esperança, né? Nós temos esperança, é o que não falta nas Escrituras. Nós temos a promessa de que um dia tudo vai ser feito novo, né? Os que estão em Cristo, para eles não haverá mais tristeza, choro, dor, o pecado não vai mais habitar dentro da gente. Então, assim, a Bíblia tem muito o que nos dizer sobre esperança, que é o principal. Quando se fala em sofrimento, né, sempre me vem à mente o Salmo de número 42, onde o salmista ali, no versículo 3, 4, se eu não me engano, ele diz que as lágrimas dele têm sido o alimento dele de dia e de noite. Então, aparentemente, é uma situação, é um estado de depressão profunda. Mas, e como tu disseste muito bem, depois o salmista ele não fica só nisso. No versículo 5, ele traz a esperança ali. Ele fala consigo mesmo, dizendo: por que estás abatida, ó minha alma? Porque está perturbada dentro de mim. Espera em Deus, ou seja, ele traz também a esperança para o problema dele. E isso é fantástico, porque a Bíblia em si, ela traz a questão do sofrimento, traz a questão das aflições, mas sempre há a esperança no final. Fica tranquilo, no final vai dar tudo certo, você está passando por esse tempo aqui, mas é só um período curto e já vai terminar. E isso é fantástico. E pensando nisso, a gente tem como parâmetro para todas as respostas a Bíblia, certo? O pressuposto de que a Bíblia ela tem a resposta para todas as nossas perguntas, para todas as mazelas do mundo. E a gente tendo isso como base, isso fortalece o nosso argumento e a nossa tentativa de ajudar o outro, porque nós temos as Escrituras como base. Eu conheço pastores, e já eu faço a pergunta, que falam que a Bíblia tem resposta para todas as questões, para todas as mazelas do mundo. No entanto, quando se aparece uma situação para aconselhar alguém que está passando por este problema de ansiedade, depressão, preocupação e por aí vai, eles aconselham os seus irmãos, as suas ovelhas, a buscarem um psicólogo, a buscarem um tratamento psicológico. Não, vai para um psicólogo. E como é que você vê essa ação, ou esse comportamento desses líderes em não trazerem as pessoas para o que a Bíblia está dizendo e a esperança que ela traz, e mandam para um psicólogo para terem um tratamento psicológico, ou com algum psicólogo ou alguma coisa do tipo? O que é muito importante a gente entender, Leandro, é que assim, a psicologia, ela não é uma área da medicina, tá? Isso é muito importante que a gente entenda. A psicologia, ela é uma ciência humana, ela é da área de humanas. Então, é baseada em teorias de homens que descartam a existência de Deus completamente. Nenhuma teoria da psicologia é criacionista, ou seja, parte do pressuposto de que Deus criou o homem, que o homem é feito em imagem e semelhança de Deus. Nenhuma teoria da psicologia é assim, né? Então, o perigo dessas ciências humanas é porque todas elas se propõem a responder 3 perguntas. Quem é o homem? Qual é o problema do homem? E qual é a solução para o homem? E aí, como você bem colocou, né, nós, conselheiros bíblicos,
Nós defendemos que as Escrituras têm todas as respostas que nós precisamos para os problemas não orgânicos do ser humano. Quando a gente fala de um problema de coração, né, colesterol alto, câncer, a Bíblia não se propõe a ser esse tipo de manual, tá? Mas a Bíblia se propõe, sim, a ser um manual de vida. Tudo o que a gente precisa para levar uma vida piedosa, Deus deixou escrito para nós. Então, se eu pego uma pessoa cristã e eu vou oferecer para ela respostas diferentes para essas perguntas, eu estou agindo de maneira contrária ao que as Escrituras ensinam, né? A Bíblia já nos ensinou quem é o homem, qual é o problema do homem, qual é a solução do homem. Então, as teorias humanas, elas oferecem, elas apontam para 3 coisas que desviam o homem do caminho de Deus. Elas apontam um entendimento de propósito diferente do que a Bíblia ensina. A Bíblia nos ensina que nós fomos feitos para glorificar a Deus. Nenhuma teoria humanista, nenhum psicólogo, ainda que se chame de psicólogo cristão, vai trabalhar em cima desse propósito. Aliás, psicólogo cristão é uma outra coisa que é importante a gente mencionar, que é algo que simplesmente não existe. Se alguém formado em psicologia trabalhar com este livro em cima da sua mesa, ele pode perder o direito de ser psicólogo. Então, é impossível existir um psicólogo cristão. Não um psicólogo cristão, isso pode existir, mas alguém que no seu consultório utilize psicologia junto com Bíblia. Se ele fizer isso, ele perdeu o direito de ser psicólogo, né? Não pode, é proibido isso. Então, as teorias, elas indicam um senso diferente de propósito, um senso diferente de identidade. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, nós somos criados por Deus, somos criatura de Deus e feitos filhos de Deus a partir da salvação, e essa é a nossa identidade, né? Nós, como cristãos, filhos de Deus, essa é a nossa identidade. As teorias humanistas, elas vão dar outra identidade para a pessoa. E, no último ponto, um senso diferente de responsabilidade. As Escrituras nos dão responsabilidades claras relacionadas, primeiro, a quem nós somos, se nós somos homens ou mulheres, nós temos responsabilidades diferentes. As posições que nós ocupamos, né? Os líderes espirituais, até os líderes governamentais. Nós temos já tudo isso, as nossas responsabilidades muito definidas nas Escrituras. Então, essas coisas vão ser totalmente diferentes quando você submete alguém a um tratamento a partir de uma teoria humana, né? Então, aí a gente vê o grande problema. Não tem como você misturar as duas coisas. Certo. Tu tocaste num assunto que não está na pauta, e eu queria só que você discorresse um pouco o que você acha disso. Pastores que são psicólogos, certo? Tu acha que ao tratarem com pessoas com esses problemas, como temos falado aqui, ansiosidade, preocupação, depressão, tu achas que há como equilibrar Bíblia com a teoria psicológica que eles têm, do que eles estudaram, ou tem como unir as duas coisas, ou não dá para unir, uma coisa difere da outra? O que você pode dizer de pastores que são psicólogos e que atuam nessa área? A gente não tem como misturar as duas coisas, tá? Porque, como eu acabei de mostrar, são coisas que elas, nos seus fundamentos, elas são opostas. Toda teoria humana, que a psicologia é totalmente baseada em teorias humanas, toda teoria humana, ela vai procurar responder 3 perguntas. Quem é o homem? Qual é o problema do homem? Qual é a solução do homem? A Bíblia já respondeu essas três perguntas. E a Bíblia já respondeu diferente do que as teorias humanistas se propõem a responder. A resposta é diferente. Então, se a gente parte desse fundamento
para eu ajudar as pessoas com qualquer comportamento, qualquer questão relacionada ao coração, eu preciso ter isso definido. Quem é o homem? Qual é o problema dele e qual é a solução para ele? Então, assim, percebe? Um vai para um lado, outro vai para outro lado. São opostos. A psicologia são opostos. A psicologia, ela tem o homem como centro e ela descarta completamente a existência de um Deus, completamente. Não é que Deus tem menor importância. Não, é totalmente descartável. Deus não existe. Não, né? E a nossa fé e as escrituras têm Deus como centro, não o homem como centro. Deus é o centro. Cristo é o centro da história da humanidade. Né? Então, porque tudo é por ele, por meio dele, para a glória dele. Então, é totalmente oposto. O que acontece na prática? Quando você vai... se você pegar, por exemplo, um estudo de caso e você entregar para um psicólogo, você entregar para um conselheiro bíblico, eles vão apresentar soluções diferentes para aquela situação. E se você apresentar para um psicólogo dito cristão, ele vai apresentar na prática soluções da psicologia e talvez ele salpique um versículo ou outro para tentar ilustrar o que ele falou. Mas, assim, ele vai tentar encaixar de alguma forma um versículo ali, entendeu? Entendi. Isso não é ser conselheiro bíblico. O conselheiro bíblico, ele não vai te dar orientações psicológicas e depois vai te dar um versículo para você ir para casa e pensar nesse versículo. Não é assim. É totalmente outra coisa. Uhum. Tu já respondeste a pergunta, mas teve uma vez que eu ouvi isso de um pastor. Há também aí em Fortaleza os treinamentos em aconselhamento bíblico que a ABCB ela promove, até tu é uma das professoras. Sim. E esse pastor ele fez alguns módulos e no último módulo que ele fez, ele concluiu que o aconselhamento bíblico é uma psicologia cristã. Ele fez essa conclusão, ele teve essa conclusão. Tu já tens falado largamente sobre isso, mas qual é a diferença entre um aconselhamento bíblico para uma sessão ali com o psicólogo? Uhum. O objetivo do aconselhamento bíblico é levar o aconselhado a glorificar a Deus, porque ele foi feito para isso. É levar o aconselhado a glorificar a Deus diante da situação que ele vem enfrentando. O que muitas vezes acontece como um efeito secundário, não vou nem dizer colateral, é um efeito bom, um efeito secundário. O que acontece é que muitas vezes a pessoa resolve o problema quando ela decide ir pelo que as escrituras instruem, né? Mas o objetivo principal do conselheiro bíblico não é resolver problema, não é ajudar a descascar um abacaxi para o aconselhado, né? Não é isso, né? Porque existem muitas situações que não vão mudar. Às vezes você está lidando com uma pessoa, com uma situação que não vai mudar. Às vezes é uma pessoa que tem uma doença que não tem cura, não tem tratamento, e ela vai viver com aquela angústia, com aquele sofrimento. O que a gente vai fazer? A gente vai ajudar essa pessoa a, mesmo diante dessa situação tão angustiante de sofrimento, ela caminhar com Cristo na sua angústia, na sua luta, no seu sofrimento. Né? E mostrar a esperança, mostrar que a esperança não está aqui, que ela tem como, ela pode guardar o coração dela pensando nas coisas do alto, né? Então a gente vai ajudar ela a glorificar o Senhor onde ela está. Não tem nada a ver com ser um psicólogo cristão, ser uma psicologia cristã, são coisas bem diferentes.
Vamos tentar falar sobre um outro assunto, direcionar para uma outra parte desse assunto. A gente sabe que vários fatores podem causar a depressão, né? A perda de um ente querido, ou muito trabalho, estar sozinho em algum canto e não tem ninguém para compartilhar, e por aí vai. Alguns anos atrás eu ouvi sobre alguns pastores que tiraram sua própria vida por conta da depressão. Em conversa com um pastor, colega meu, esses dias, até para um dos episódios do nosso canal, ele falou que conheceu, na verdade, 2 pastores que o ano passado tiraram a própria vida porque estavam também nessa situação de depressão. Pastores, conhecedores da palavra, que ensinavam sobre Jesus, sobre as coisas que estamos falando aqui, sobre esperança, sobre Jesus Cristo nos trazer a paz que temos. Olhando esses causos, por que tu achas que essas pessoas, elas tiraram a sua própria vida, ceifaram a sua própria vida, mesmo conhecendo as Escrituras e sabendo que Jesus Cristo era a esperança que eles tinham para uma vida melhor no futuro? Eu não tenho assim como dizer especificamente o porquê, né, em cada situação aconteceu, mas as pessoas tiram a vida em geral por um sofrimento sem esperança, né? Esse sofrimento ele pode ser por uma série de fatores, né? Inclusive a Bíblia relata casos de suicídio, né? Mas a pessoa pode se suicidar por orgulho, por culpa às vezes, por remorso, por medo de consequência de alguma coisa que ela fez, até por rebeldia. Às vezes a pessoa vai tentar se suicidar para chamar a atenção de alguém, só que ela consegue, né? Gente que toma medicação para poder chamar a atenção de alguém, só que acaba tomando uma dose muito alta e acaba morrendo de fato, né? Então, alguns dos fatores. A Bíblia relata, por exemplo, que Saul se suicidou, né, diante dos filisteus ali na batalha. Ele se viu ele sem saída, pegou a sua própria espada e se jogou sobre ela, né, e se matou. Judas, quando viu o que tinha feito com Jesus e sentiu aquele remorso, né, e viu que não tinha ali o que fazer, ele se mata. Então, assim, as razões pelas quais as pessoas se suicidam são diversas, mas, em geral, é um sofrimento sem esperança, né? Um sofrimento sem esperança. E é muito triste quando acontece isso com um cristão, porque nós temos esperança, né? Mas, ainda assim, nós somos pessoas caídas, o pecado ainda habita dentro de nós, né? O cristão que se suicida não perde a salvação se ele for, de fato, um cristão, mas é muito triste a pessoa que tem esperança chegar a esse ponto, né? E a gente pode concluir que cristão também pode ter depressão. Não é algo só de quem não é cristão, mas o cristão ele pode passar por essa situação também, né? Mesmo conhecendo a palavra, mesmo conhecendo a esperança que há em Cristo, mas ainda assim o cristão pode ter depressão. Em algum dos casos que você acompanhou, teve algum caso que não deu certo, que você não conseguiu ajudar, que você não conseguiu, ou de alguns colegas seus que não conseguiram ajudar as pessoas e houve essa frustração, talvez, de não conseguir conduzir a pessoa da maneira correta, no sentido, não de maneira correta, mas que ela pensasse de uma maneira correta? Assim, graças a Deus, eu não tenho essa frustração. Eu entendo que a obra não é minha, né? Eu não sou responsável por resolver a vida da pessoa. E eu deixo sempre isso muito claro. É interessante que muitas vezes mulheres me procuram pela internet de você é a minha única solução. E eu falo, gente, eu não sou solução para ninguém. Eu só tenho uma coisa para te oferecer. Esse livro aqui, ó. Você tem o mesmo livro que eu, você tem as mesmas respostas que eu vou te dar, né? Então, assim, eu não carrego esse fardo. A responsabilidade não é minha. Mas a situação que, assim, relacionada à depressão,
que eu mais fiquei triste de ver, eu lamentei muito a situação, foi a história de uma moça. Ela veio como cristã, né, para mim, e ela tinha uma vida normal até ela começar a estudar psicologia. Uhum. Ela não achava que ela tinha nenhum problema. Aí ela começou a estudar psicologia, e aí em uma aula específica que falava dos distúrbios mentais, o professor ensinou sobre algum distúrbio, como eu fiz aqui com vocês, né? Fui lá no DSM, li quais eram ali as características para a pessoa ser enquadrada como uma pessoa depressiva. Então, esse professor começou a explicar sobre algum distúrbio ali, e ela se encaixou naquela situação, e ela chegou à conclusão de que ela tinha aquele distúrbio. Uhum. O que aconteceu? Ela começou a ir atrás de profissionais que pudessem dar esse diagnóstico para ela. Então, através da aula, ela se autodiagnosticou, mas ela queria que algum profissional, psiquiatra, desse esse diagnóstico. Ela queria mostrar que realmente ela tinha aquilo ali. E aí ela começou a rodar atrás de alguém que desse esse diagnóstico para ela e que desse também uma solução, né? Se ela descobriu, meu problema é esse, então agora eu quero a solução. E ela foi atrás de vários lugares para poder ter essa resposta, até que ela chegou em mim para tentar resolver esse problema. Eu acho que era depressão, mas eu acho que tinha algum outro diagnóstico junto com a depressão, eu não me lembro, já faz alguns anos isso. Mas aí ela chegou para mim, nós caminhamos durante um tempo em cima das escrituras e falando sobre o sofrimento, tudo isso, tal, até que um dia ela chegou para mim assim, chorando, e falou: Larissa, o meu grande problema, o meu maior problema é porque agora, depois de tudo que eu passei, eu não consigo mais acreditar em Deus. Eu queria muito estar acreditando no que você está me dizendo, mas eu não consigo mais. Eu estou toda arrepiada aqui contando isso para vocês. E assim, eu lamentei profundamente. Falei para ela, falei: olha, eu estou muito triste. Se eu pudesse fazer alguma coisa por você, eu faria, mas infelizmente eu não tenho nada mais para te oferecer, a não ser a palavra de Deus. Uhum. E a esperança de Cristo. Se você está me dizendo que você não acredita, eu não tenho mais como ficar recebendo você para a gente conversar, porque eu só tenho isso para te oferecer. E ela falou: eu sei, Larissa, eu sei, por isso que eu estou muito triste. E aí a gente encerrou desse jeito. E assim, muito triste, né? Porque você vê uma pessoa que sai da igreja, ela tinha esperança, foi começar a se aprofundar nas questões humanas, aí achou que o problema dela era relacionado a algum problema de distúrbio mental, começou a enveredar para esse lado e acabou totalmente seca espiritualmente. E deprimida, né? Sim. Tu achas que a psicologia ela é um grande vilão, um grande perigo para os cristãos que querem cursar esse curso? Ela é uma grande distração e, em geral, o que acontece? Quando a pessoa é muito firmada na palavra, ela não consegue cursar. Ela começa, e aí ela começa a ver: não, isso é totalmente o contrário do que o meu Deus ensina, e ela sai. É o que a maioria dos cristãos maduros passam. Eu conheço, infelizmente, um rapaz, um irmão, né? Ele se converteu junto comigo há um tempo atrás, e a esposa dele se dizia cristã, e depois de um tempo começou a cursar psicologia. Aí começaram a ter problemas em casa, porque ele não queria que ela cursasse, ela queria cursar,
e ela começou a dizer para ele que os problemas dele o problema maior estava na cabeça dele, que ela estava estudando e que a Bíblia não era tão aquilo que eles estavam vendo na igreja, e acabou saindo da igreja, pediu divórcio, e por isso que eu fiz a pergunta, entende? Tu trouxe essa questão, eu lembrei deles, e de fato pode ser um grande, como tu disseste, distração para quem não está tão firme assim, e acaba pegando o beco, como se diz. Agora, voltando para o nosso tema, como é que a gente pode prevenir a depressão ou o sofrimento causado pela depressão? Uhum. Existe uma série de coisas que a gente precisa sempre ter muito firme nos nossos corações, né? A Bíblia diz de tudo que se deve guardar, guarde o coração, porque dele procedem as fontes de vida. E aí eu tenho aqui uma lista de algumas coisas. Por exemplo, expectativas irreais sobre a vida. Elas são o caminho certo para a depressão. Jesus, como eu falei no começo da nossa conversa, Jesus sempre deixou muito claro, no mundo nós teremos aflições. As escrituras são muito claras em relação à realidade do sofrimento, à realidade da nossa corrupção como seres humanos, né? Então, a gente ter expectativa de que, eu vou casar com essa pessoa porque ele é perfeito, vai dar tudo certo. Errado, né? Você vai se frustrar. Eu vou para esse emprego, esse é o emprego dos sonhos. Vai se frustrar, porque no emprego também tem pecador. Eu comprei, sei lá, falando até de objetos. Eu comprei esse carro, é o carro maravilhoso. Vai se frustrar, uma hora dá algum problema, ou alguém bate no seu carro novo. Ou seja, as expectativas irreais sobre o mundo. O mundo vai trazer sofrimento e aflição. A existência da gente aqui vai trazer sofrimento e aflição. Se você já sabe disso, se você já está preparado para isso, você é mais forte para lidar com isso, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto. Essa não é a nossa pátria, né? 1 Coríntios 15, 19 fala isso, 2 Pedro 3, 13 também fala. Então, assim, não faz sentido a gente criar raízes aqui. Aqui não é a nossa pátria. Então, nós vivemos aqui, mas a nossa cabeça deve estar nas coisas do céu, né? Nas coisas celestiais. Outro ponto. Nós precisamos ocupar o nosso coração, que é aqui, que é o nosso coração, nossa mente é o nosso coração, com a palavra de Deus e não com as desgraças do mundo. Tem um trecho que eu acho fantástico, que ele é muito extenso, não vou ler ele todo agora, mas é em Lamentações, no capítulo 3, quando Jeremias está ali diante da destruição total da cidade, o sofrimento, né? Com certeza, pessoas que ele conhecia, amigos, familiares, sendo mortos, sendo levados para o cativeiro. E ele relata essa dor, esse sofrimento, mas no final desse lamento dele, ele fala assim, deixa eu achar aqui o trecho. Ele fala que ele quer trazer à memória o que traz esperança para ele, né? Que as misericórdias do Senhor são as causas de nós não sermos consumidos, elas se renovam a cada manhã. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, isso em silêncio. E aqui ele vai mostrar onde é que estava a esperança dele diante daquela situação caótica. Uma situação como muitos de nós aqui nunca nem vai passar perto do que ele passou, né? Então, a gente precisa ter o nosso coração ocupado com a palavra de Deus, guardar os nossos pensamentos, cuidado com o que a gente deixa entrar, né? Televisão, conteúdo de redes sociais, escolher muito bem o que você está consumindo, com o que você está alimentando o seu coração, né? Pelo amor de Deus, se você passa a vida consumindo televisão e rede social, não tem como, você vai cair em depressão, é inevitável,
você está se alimentando de lixo. Não tem como você sobreviver, né? Então, esses são pontos muito importantes. Certo. Agora, vamos falar, já caminhando para o final, vamos falar dessa obra aqui. Opa! Você falando no início dele, e eu deixei ele para o final. Vamos falar um pouco sobre o teu livro, né? Como é que você tirou inspiração para escrevê-lo, para quem, o público-alvo que você resolveu escrever esse livro, quais as tuas expectativas ao escrever o livro e como é que ele tem sido aceito pelo público aí fora. Graças a Deus tem sido muito bem aceito. E é interessante que as minhas amigas que compram o livro, né, eu pergunto, e aí, tá gostando? E ela fala assim, minha amiga, eu não comecei nem a ler, porque o meu marido ainda não deixou, né? Então... Só para deixar claro, isso aqui é da minha esposa, viu? Olha aí, eu trouxe para fazer o merchan, vamos dizer aqui. Mas é porque os maridos têm lido também, e pode ler, não tem nada de linguagem inapropriada no livro. Como eu falei no começo, ele é baseado nas escrituras, o que as escrituras têm a nos ensinar. A ideia do livro surgiu por perceber o quão pouco a igreja fala sobre esse assunto, né? Enquanto o mundo grita para todo lado, em todo o canto que a gente vai, insinuação sexual de toda forma. Então, eu vi que as pessoas dentro da igreja estavam muito perdidas. Então, esse foi um dos pontos que me levou a escrever. Eu também venho de uma família descrente, tanto eu quanto meu marido. A gente só se converteu quando a gente tinha em torno de 30 anos. E a gente já vivia junto há 7 anos. Então, tudo que a gente tinha aprendido tinha sido pelo mundo. Nós não tínhamos orientação correta, né? E quando a gente se converteu, a gente começou a viver uma crise, né? Porque, poxa, a gente sabe que o que a gente aprendeu está errado, né? Mas e aonde é que tem o certo, né? O que é o certo? E aí, paralelo a isso, eu fui fazer um mestrado em aconselhamento bíblico e aí comecei a aprender sobre o que a Bíblia ensina nessa área, né? Tive que escrever alguns artigos sobre isso. E quando chegou o final do mestrado, eu precisava escrever a minha tese, a minha dissertação, porque em inglês é thesis, aí fica tese. A minha dissertação, e aí eu decidi escrever sobre esse assunto, né? E eles me deixaram escrever, que foi nos Estados Unidos, o mestrado, mas eles me deixaram escrever já em português, com o objetivo mesmo de criar o livro, para ser um material usado aqui para a igreja do Brasil, né? Para auxiliar nas igrejas aqui do Brasil. E graças a Deus tem sido uma bênção. Tenho recebido muitos feedbacks de pessoas de vários lugares. Tenho viajado para muito lugar aqui no Brasil para ensinar sobre o livro. Tem sido assim um privilégio, né? Ajudar as pessoas nessa área. Bom. E a propósito, tu estarás agora mês que vem em Natal, né? Natal, semana que vem, na verdade. Ano que vem? Na semana que vem, semana que vem. Natal, muito bom. Larissa, eu quero lhe agradecer pelo tempo de papo aqui, agradecer pelas explicações, por nos dar um entendimento, mesmo que não tenhamos esgotado o assunto, mas eu acredito que vai abençoar muita gente que vai nos escutar. Me abençoou muito, né? Tirou um pouco alguns pressupostos que eu tinha sobre o assunto e vai servir tanto para eu ajudar o pessoal aqui do Rio Grande do Sul, onde eu sirvo, como também eu acredito que vai ajudar aqueles que nos assistiram. Então, muito obrigado. E antes de dizer tchau, pretende escrever outro livro? Quais são os planos para uma próxima obra? Na verdade, já estou escrevendo. Já estou escrevendo, Até peço oração aí de quem vai ouvir para que eu possa concluir. O nome do livro vai ser Comer para a Glória de Deus. E eu vou falar sobre esse relacionamento da gente com a alimentação, né? É outro assunto que hoje em dia a gente ouve muito, né? É fitness e tem que comer isso, aquilo, tal, né? Então, o que seria glorificar o Senhor com a nossa alimentação? Então, já está na metade. Massa.
Larissa, muito obrigado. Deus abençoe o seu ministério e que ele continue lhe usando para o avanço do reino e para a restauração de vidas para a glória dele. Amém, meu Deus irmão. Muito abençoe. Um obrigada, grande viu? abraço. Amém. A nós.